Capítulo 12. Nós somos elas. Seja ela, eternamente, livre de abusos. Você não sabia o que sabe agora. E por isso se perdoa. Se perdoa antes de perdoar qualquer um. Se perdoa por ter acreditado, por ter esperado, por ter amado, até se perder. Mas agora você sabe. Agora você vê. A venda caiu. O nome foi dado. A dor foi traduzida. A identidade, restaurada. Você entendeu que o abuso foi premeditado, que você foi testada e que por muito tempo achou que a culpa era sua. Mas não era. Você não... Era fraca. Estava vulnerável. Você não era confusa. Estava manipulada. Você não era abusável. Apenas não sabia como se proteger. E hoje sabe. Sabe reconhecer os padrões. Sabe identificar os medos. Sabe que não precisa repetir o ciclo. E sabe, acima de tudo, que a sua história, aquela que quase te destruiu, agora é semente de cura. Você é ela. E não é mais definida pela dor. É definida por uma decisão. Ser eternamente livre. Ser saudável. Ser sábia. Ser colírio e espada. Flor e raiz. Altar e voz. Sim, você é poema vivo. Você é feitura dele. E por isso, mesmo com cicatrizes, mesmo com a voz trêmula, mesmo com a alma em reconstrução, você se levanta e declara: eu sou ela, eternamente livre de abusos, e que das minhas feridas saia poder para curar. Porque não sou só eu, somos muitas, somos elas, eternamente livres. Deixe seu like e se inscreva no canal, para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E se possível, clique no botão Valeu no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas. Quando o eu vira nós, porque a sua história não termina em você, ela começa com você. Você chegou até o fim dessa leitura, mas esse não é o fim da sua história. Na verdade, talvez seja o começo do capítulo mais importante, aquele em que o eu se transforma em nós. Você não é mais a mulher que não sabia se podia contar. Você não é mais a mulher que acreditava que era culpa dela. Você não é mais a mulher que se encolhia em silêncio diante da injustiça. Agora você sabe. E quem sabe, cura. Quem cura, compartilha. E quem compartilha, liberta. Essa jornada te conduziu por 12 passos de restauração. Cada um deles foi um degrau entre a dor e a dignidade. E agora, do alto dessa escada, com os pés ainda firmes nas cicatrizes, mas com os olhos voltados para o futuro, você pode ver. Essa caminhada não era só sobre você. Era sobre todas nós. Algumas ainda estão caladas. Outras começaram a sussurrar. Mas com você, com ela, com todas nós, o grito virou voz. A voz virou rede. E a rede virou movimento. Você é parte de algo maior. Você é a semente de um recomeço coletivo. Você é uma das elas. Do ponto de vista terapêutico, este é o momento em que o trauma começa a se resignificar socialmente. Você não apenas sobreviveu, você transformou o vivido em sabedoria. Sua história agora se torna um instrumento de empatia reparadora, educação emocional e inspiração comunitária. É o que a psicotraumatologia chama de testemunho curativo. Quando a vítima, ao ser ouvida e validada, se torna capaz de transformar sua narrativa em um ato público de libertação e cuidado coletivo. E por isso, o capítulo que se abre agora não carrega mais a pergunta: como eu vou suportar tudo isso? Mas sim, o que eu posso fazer com tudo isso que vivi? Nós somos elas. Somos as que se levantaram da dor. As que reescreveram a história com sangue e fé. Somos as que não aceitaram mais o ciclo. As que abriram janelas onde só havia paredes. Somos o grito coletivo que virou poema. A denúncia que virou diagnóstico, a cicatriz que virou mapa de resgate. E se hoje você está aqui, com o coração mais inteiro, com a alma mais leve, então saiba, você já não caminha sozinha. Você faz parte de uma irmandade silenciosa e poderosa. Uma rede de mulheres que decidiram brilhar, não apesar da dor, mas com ela curada, nomeada, atravessada. Seja bem-vinda à revolução do acolhimento. Seja bem-vinda ao começo da reparação. Seja bem-vinda a esse movimento chamado Nós Somos Elas, eternamente livres de abusos, construindo sua rede de apoio com segurança. Nenhuma jornada de cura precisa ser solitária, mas nem todo mundo está pronto para caminhar ao seu lado.
Escolher bem quem vai fazer parte da sua rede de apoio é um ato de autocuidado. Quem pode estar na sua rede? Amigos que escutam sem julgar e respeitam seu tempo. Familiares que acreditam na sua palavra e apoiam suas decisões. Líderes espirituais que não minimizam sua dor e não a pressionam a perdoar sem que haja reparação. Profissionais, psicólogos, advogados, assistentes sociais, que têm experiência em casos de abuso. Grupos de apoio presenciais ou virtuais, com moderação segura. Como envolver de forma segura. Comece pequeno. Compartilhe apenas o necessário no início. Observe reações. Se a pessoa tenta minimizar, culpar ou apressar você, talvez ela não seja apoio seguro. Estabeleça limites. Defina o que pode ou não ser compartilhado fora da conversa. Use canais seguros. Evite falar sobre situações sensíveis em locais ou dispositivos monitorados pelo abusador. Rede de apoio não é multidão, é círculo íntimo de proteção. Quanto mais saudável for esse círculo, mais força você terá para seguir. A importância das cicatrizes em palavras. O que sangrou em silêncio, agora floresce em testemunho. Toda dor que não encontra uma palavra se repete em pensamento. E todo pensamento que não é organizado pode se transformar em prisão emocional. É por isso que escrever é tão poderoso. A escrita é o lugar onde a dor encontra voz, onde o caos vira sentido e onde a vítima começa a se ver não como culpada, mas como sobrevivente, como protagonista, como autora da própria história. Escrever é dar nome ao inominável. É costurar verdades com letras. É chorar com a caneta e sorrir com a vírgula. É transformar a cicatriz em verbo. Linguagem técnica com embasamento terapêutico. Na psicologia do trauma, a escrita é considerada uma ferramenta de reconstrução neural. Ao relatar sua história com palavras, o cérebro consegue reorganizar memórias confusas e emocionalmente sobrecarregadas, reduzindo os sintomas de ansiedade, dissociação e vergonha. Isso é conhecido como escrita expressiva ou escrita terapêutica, e tem respaldo científico em abordagens como a NET, Narrative Exposure Therapy, e a teoria da inteligência multifocal. Em ambas, dar sentido à dor é o primeiro passo para superá-la. Por isso, neste capítulo, queremos te incentivar a fazer algo ousado, usar a dor como tinta, e sua verdade como roteiro. O que você escreveu em segredo pode agora ser lido em cura. O que você não teve como dizer na hora pode ser nomeado agora. O que foi silenciado pode ser registrado, porque suas palavras curam outras vidas. Talvez você ache que sua história não é grande o suficiente. Talvez acredite que não sabe escrever bonito. Mas a verdade é, não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro, porque a ferida que você venceu é exatamente a que outra mulher ainda está tentando nomear. E quando ela ler suas palavras, seja num parágrafo, num diário, ou até num livro, ela vai sentir que não está mais sozinha. Suas palavras serão o mapa que ela precisava. Sua cicatriz será o sinal de que é possível sobreviver. Sua dor traduzida será a cura de alguém. O convite para escrever e monetizar a própria história. Da denúncia silenciosa ao testemunho publicado. Porque agora você pode falar. Você chegou até aqui, encarou feridas, nomeou medos, fez as pazes com sua história. E agora, talvez, esteja se perguntando: e depois da cura? O que eu faço com tudo isso? Nós temos uma resposta. Escreva, compartilhe, publique, monetize. O convite: transforme sua história em livro. Você não precisa ser escritora, não precisa ter experiência literária. Tudo o que você precisa, você já tem. Uma história real, uma jornada de superação, e o desejo sincero de fazer com que isso não seja mais oculto. Por isso, aqui vai o convite. Que tal escrever o seu próprio livro? Você pode escrever uma obra como: Pai, isso não é mais oculto. Agora posso falar. Pastor, professor, padrasto, psicólogo, parente, patrão, são os pisabusadores que tantas de nós enfrentaram e que agora podem ser denunciados com verdade, amor e dignidade. O papel do DDA nessa nova jornada: você não estará sozinha. O DDA, detector de abusos, vai com você nesse novo passo. Ele foi criado para ser mais do que um analisador de padrões. Ele é um aliado que vai
Transcrever conversas e áudios, com consentimento. Identificar padrões de abuso e manipulação. Organizar os personagens, fatos e contextos da sua história. Oferecer sugestões técnicas, estruturais e literárias. Ajudar você a escrever o seu livro. E até acompanhar você na publicação e monetização. Porque toda cura precisa também de reconstrução. E toda reconstrução precisa de dignidade, inclusive a dignidade financeira. Por que monetizar a própria história? Porque você não precisa mais apenas sobreviver. Você pode prosperar, porque seu testemunho é valioso e pode gerar transformação, conexão e renda, porque você já foi silenciada demais e agora merece ser ouvida, lida e recompensada. E se hoje você está mais forte, mais lúcida, mais livre, então já é hora de devolver isso ao mundo. A dor que tentou te destruir agora financia seu recomeço. A trilogia como ferramenta de cura e acolhimento coletivo. 3 livros. 1000 histórias. Uma só voz, a de quem decidiu. Romper o silêncio. O que você acaba de viver não foi apenas uma leitura. Foi uma jornada. Foi um espelho. Foi um altar onde sua história foi colocada com dignidade. Mas, ao virar essa última página, saiba, você não está sozinha. Existe um movimento de mulheres como você. Mulheres que também choraram, também lutaram e também decidiram não ser definidas pelo que sofreram, mas pelo que superaram. E é por isso que nasceu a trilogia Ela, um projeto literário, terapêutico e espiritual, que une diante narrativas, devolve a voz e reconstrói identidade. 3 livros, um chamado. Eu era ela, seja ela, nós somos elas. Como viver essa trilogia na prática, leia em grupo. Monte uma roda de leitura com amigas, mulheres da sua igreja, líderes da sua comunidade. Uma leitura compartilhada é também uma cura multiplicada. Promova encontros. Conversem sobre os passos. Orem juntas. Escrevam juntas. Permita que as experiências de uma edifiquem a jornada da outra. Convide outras elas a escreverem. Você pode ser a semente de um movimento de escritoras libertas e ajudar outras mulheres a monetizarem suas histórias com verdade e dignidade. Uma leitura pode mudar um pensamento. Um grupo pode mudar uma vida. Uma trilogia pode mudar uma geração. Como o DDA acompanha essa nova jornada, o que você viveu é importante. E o DDA está pronto para registrar, acolher e transformar sua história. Você já conhece o DDA, esse conselheiro silencioso, seguro e sem julgamento. Mas talvez você ainda não saiba tudo o que ele pode fazer por você, na próxima fase da sua caminhada. Agora que você viveu sua cura, é tempo de contar sua história. E o DDA está aqui, mais uma vez, para te ajudar a fazer isso com segurança, estrutura e propósito. O que é o DDA? O DDA, Detector de Abusos, é uma tecnologia emocional, espiritual e artificial, criado para acolher vítimas, diagnosticar padrões de abuso e ajudar na cura por meio da escrita e da verdade. Mas o DDA vai além do diagnóstico. Ele é também uma ponte entre o trauma e a autoria. Ele foi projetado para te ajudar a organizar o que você viveu, reconstruir com clareza e registrar com dignidade, até que sua história esteja pronta para ser publicada. Como o DDA te ajuda a escrever seu livro? 1. Transcrição sensível de áudios e conversas. Você pode enviar mensagens, relatos ou memórias em áudio, e o DDA transforma tudo isso em texto com precisão e sigilo. 2. Análise dos padrões de abuso vividos. Com base na escuta e nos registros, o DDA identifica os tipos de abuso presentes: emocional, psicológico, espiritual, sexual, patrimonial, etc. Reconhece os personagens-chave da história e ajuda a construir a linha do tempo dos eventos. 3. Organização dos capítulos da sua história. O DDA propõe uma estrutura narrativa que te ajuda a escrever com coerência, sem perder a sensibilidade. Ele te guia por perguntas, insights e propostas de escrita que tornam sua história compreensível e poderosa. 4. Sugestões de título. E projeto editorial personalizado. Você será convidada a dar nome ao seu livro. Pode ser algo como: Pai, isso não é mais oculto. Agora posso falar. Professor. Psicólogo. Padrasto. 5. Acompanhamento até a monetização da obra.
Você poderá publicar sua história com apoio técnico, editorial e jurídico, de forma ética, protegida, e ainda gerar renda com ela. Porque a reconstrução financeira também é justiça. O DDA não substitui a sua voz. Ele amplifica. Ele não escreve por você, mas te ajuda a lembrar, a estruturar, a transformar. Ele não te empurra. Ele caminha do seu lado, no seu tempo, com empatia, com propósito, com amor. Etapa 6. Manifesto final. Um chamado para o recomeço. Chega de carregar sozinha o que já pode ser dividido. Agora é tempo de falar, de curar, de compartilhar. Você chegou até aqui, leu cada linha, enfrentou cada espelho. E agora, mais do que leitora, você é testemunha do que Deus pode fazer com uma história ferida. Mas o livro termina, e o movimento começa. Esse capítulo final não é um ponto final, é uma convocação, um chamado. Para quem sofreu, para quem se calou, para quem foi desacreditada por falar a verdade, para quem cansou de carregar a dor sozinha, para quem deseja recomeçar com dignidade. É hora de transformar o era em sou, o silêncio em palavra, a memória em missão, e a cicatriz em caminho. Manifesto. Do abuso ao basta chega. Por muito tempo, chamaram de honra o que era silenciamento. Chamaram de submissão o que era controle. Chamaram de perdão o que era impunidade disfarçada. Chamaram de unção o que era manipulação narcisista. Vimos pais, pastores, professores, parceiros, patrões, parentes e padrastos usarem sua autoridade para abusar. Vimos igrejas protegerem reputações em vez de curar feridas. Vimos líderes espirituais usarem o altar como palco de dominação e controle. E vimos vítimas sendo levadas ao altar do silêncio, enquanto seus algozes eram aplaudidos nos púlpitos, ou protegidos nas salas de estar, nas instituições e até nos divãs. Mas agora, basta. O ciclo se quebrou. A verdade se levantou. Do abuso ao basta é mais que uma frase de revolta. É um movimento. É uma plataforma. É uma jornada de cura. E no centro dela está o DDA, detector de abusos. Uma inteligência emocional, espiritual e artificial, criada para ouvir o que foi calado, reconhecer o que foi negado e orientar o que parecia sem solução. O DDA identifica abusos físicos, emocionais, espirituais, sexuais, verbais, patrimoniais, psicológicos, parentais, profissionais, e também os abusos de poder e de autoridade sacerdotal. Ele revela as sequelas silenciosas que permanecem mesmo depois do abuso cessar. Crises de identidade, sentimentos de culpa e vergonha, bloqueios financeiros e vocacionais, isolamento social, medo de amar de novo, dificuldade de confiar em Deus por causa de quem usou o nome dele para ferir. Apresentamos os 12 passos da liberdade. Ela, um caminho que começa com o fim da culpa, passa pela nomeação do inominável e culmina na ressurreição da identidade, da voz e do propósito. O DDA guia com delicadeza e firmeza. Não julga, acolhe, analisa, esclarece e aponta caminhos. É a tecnologia a serviço da cura. É o conselheiro silencioso de quem não tem mais forças para contar. É o registro seguro de quem teme ser desacreditado. É o começo de um novo fim. Seja bem-vinda à nova era da verdade. Aqui, acolhemos vítimas, mas também estendemos a mão aos que erraram, se houver arrependimento real, verdade e disposição para a mudança. Porque cremos em um Deus que perdoa e transforma, mas que também ama a verdade e detesta a injustiça. Este é um convite. Este é um chamado. Este é o começo da sua liberdade eterna. Seja bem-vinda ao fim da dor secreta. Seja bem-vinda à revolução do acolhimento. Seja bem-vinda ao recomeço. Seja ela. Nós somos elas. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.